Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Verificando a conexão desse Instagram. Agora você está ao vivo, agora você está ao vivo, agora você está ao vivo. Olha o brinco importante que a gente tem. Nós estamos com 3 telas. Uau! 3 telas de delícias e delícios. Não sei pra onde eu olho. Aquela Olhar pra ela. Também, eu gosto muito. Mas a nossa tela principal é aquela ali, onde as nossas delícias e os nossos delícios já estão entrando, já estão se conectando com a nossa transmissão ao vivo de mais uma edição do quê? Policast. Do Policast, gente, a gente não ensaiou. A Briane tá aqui comigo. Da nossa edição 8ª. É 8ª? 7ª? É 8ª. É depois da Carol? Depois da Carol. Então é 8ª. Estudou bem. Confesso que eu já ando perdida já com a quantidade de edição. Mas sejam muito bem-vindos ao canal do Policast. Grazi, o que é o Policast? Policast, vida de polidancer. Aí vocês vão falar assim, Grazi, tá ao contrário aqui na imagem. Vai ficar ao contrário mesmo, que eu não vou fazer outra placa. Tô pagando essa daqui ainda. Por causa da imagem, ela fica rebate. Invertida. Então é assim mesmo. Mas mas dá pra ler. Dá pra ler. É Vocês bom. sabem que é o Policast. Vida de polidancer. Aguenta essa mulherada. O que é essa vida de polidancer? Mas nós estamos aqui para contar tudinho para vocês. Primeiramente, deixa eu dar um cheiro, um beijo pra Lê. Gui, seu maravilhoso delício! Eu vi os Diretamente de coraçõezinhos. Santos. O Leão, o Lê, a Pamela. Lê, seu delício gigante! A Pamela, né? A Mai. Delícias e delícios, sejam muito bem-vindos. Esse é um canal de bate-papo, onde a gente conta pra vocês sobre a nossa vida de polidancer. Tem muito papo, hein? Tem muito papo. A cada convidado, a cada amigo, a cada polifriend que eu recebo aqui, eu amo aprender, eu amo escutar, eu amo histórias. Eu acho que a partir das histórias a gente se fortalece, a gente se inspira. A gente se motiva a querer buscar cada vez mais, a querer ser um ser humano melhor. E é isso que eu quero, Bri. Me conte. Quem é Briane Sommer? Quem é Briane Sommer? Sommer. Quem é Briane Sommer? Briane Sommer é uma garota de 51 anos. Ai, gente, 51 anos. Tá. Toma na cara da sociedade. E Garota, aí, é assim que a gente se sente, uma garota. 51 anos que tem muita história, porque assim, a minha história já começou há um pouquinho de tempo, né? Sim. Você já tem um currículo maior do que muitas outras polidancers. Minha história com a dança, eu vou começar do meio pro final. Se você começar do início, a gente não termina. A gente tem 1 hora, tá? Só pra avisar. A gente tem 1 hora de podcast. Enfim, resumindo, eu descobri o que eu queria ser pro resto da minha vida aos 7 anos de idade. Com 7 anos, eu falei de educação física com 6. Olha lá. Não adianta. Quando é pra ser, é. Quando é pra ser, é. E assim, já tentei sair várias vezes. Da dança? É claro, porque você chega na adolescência, eu tava no auge da dança, fazia balé, fazia jazz, eu tinha meu grupo de dança, eu tinha 2 grupos de dança. Que vocês se apresentavam, participavam de campeonatos. Então você começou sua carreira na dança com balé. Sim, com balé. Com balé. E depois teve a época de ouro da lambada. Ai, gente, ontem alguém postou alguma coisa de lambada, apareceu no meu Instagram. Daqueles Instagram que a gente segue de motivação, Sei. essas coisas. Apareceu a lambada. Eu falei, gente, eu dancei lambada. Eu dei aula de Você lambada. deu aula de lambada. Você é um pouquinho mais experiente do que eu. Então eu peguei essa onda aí, que foi a época que eu resolvi sair de Recife e ir pro Rio. Década de 90, né? Comecinho de 90. Uhum. E larguei minha faculdade. Você não é de São Paulo? Eu nasci em São Paulo, mas eu não fui criada aqui. Ah. Meus pais, eu saí daqui com 5 meses de idade. Aí, bom, to make the long story short, né? Fui pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Meu pai é gaúcho, era, né? Que ele é falecido. A gente morou 1 ano lá. De lá, ele teve um emprego lá pro norte. Foi pra Belém do Pará, onde Bem minha irmã cigano. nasceu. Adoro. Daí, minha primeira infância foi em Belém do Pará. Que né? delícia! E aí, com 7 anos, de 6 para 7, eu fui pra Recife. Pra Então, Recife. eu passei a minha segunda infância até o infância. final da adolescência lá. Foi quando eu bati as asinhas e fui pro Rio e nunca mais voltei.
Não, mas eu também cresci, passei uma parte da minha infância e adolescência no litoral do Paraná, onde meus pais moram até hoje, e vocês sempre me vê eu visitando eles. É gostoso passar essa fase na praia. Sim, Pra gente se desenvolver, pra gente aprender, pra gente saber que não é o nosso lugar. Principalmente. A gente fala assim, Graça, você não vai morar na praia. Gente, eu sou imperativa, eu sou empreendedora. Eu sou do mundo. A praia é pra mim descansar. Pode ser que quando eu estiver com 90 anos, eu volte. Pode ser também, né? Porque a gente é da linha que a gente... Eu vou viver até os 110 anos, Isso. Bri, e você? Eu por aí, viu? Por aí é? Não, não é por aí, amiga. Bota a meta. Bota a meta, pensa, cocria, lança pro universo. Que o universo te responde. O importante não é você pensar no número, é você pensar na qualidade que você vai Com chegar certeza, nesse não, eu número. falo. E aí 110 nós anos estamos com qualidade. Exato. E aí a gente Fazendo tá esse pacate pelo tá... mundo. Isso. Eu tenho um colega meu, César, que eu brinco com ele e falo assim, bem, enquanto a minha perna estiver aqui subindo, eu não vou parar. Idem. Aguenta nós, porque nós é assim. E aí você veio pro Rio de Janeiro. Então eu fui pro Rio, assim, larguei minha faculdade de engenharia química, que eu achei que era esse o meu caminho. Mas Engenharia química. Sim, então, tentei algumas Tem vezes. várias engenheiras no Poli, mas várias eu engenheiras. nem me formei, eu fui pro Rio. E E aí lá eu fiz a faculdade de dança. Aí eu me formei. Sou formada na faculdade primeiro você só de dança. fazia aula, no caso, né? E fui para um grupo, quando eu fui pro Rio, eu fui pra companhia do Jaime Arocha, que na época... conheço. Na época... Super bombástica. Foi um auge da dança de salão. Super bombástica. Super legal. Eu surfei uma época muito boa da dança de eu salão. lembro. Eu não conheço, mas na época, morando em Curitiba, eu conhecia muita gente da dança do salão. Sim. O Jaime ia muito pra Curitiba pra dar curso pra esse pessoal que eu conhecia por conta da academia. Como eu administrava academia, eu recebia muitos alunos que faziam muitas outras coisas. Então eu ficava sabendo de tudo por estar administrando a academia. Então, na época era ele e o Carlinhos Jesus. Então, assim... Sim, eram os dois. Foi um privilégio, porque ali me abriram muitas portas, dancei com uma carambada de artistas. Eu não vou nem citar, porque é um monte. É um monte. E então eu me formei em dança. Quando eu vi que meu tempo, e aí é o que eu te falo dos ciclos, né? Lá por 2002 eu falei, eu tenho que fazer alguma outra coisa. E aí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo. Nesse período que você veio pra cá? Foi, nesse período eu vim pra cá e fiquei participando de um grupo de salsa Conexão Caribe. Então eu passei muitos anos na salsa, nas danças latinas. Na salsa, gente, eu acho lindo salsa. Sim, então. E eu não sabia que você tinha salsa. Nossa, gente, aliás, foi uma das, entre aspas, dificuldades de desvincular a Briane da salsa da Briane do pole. Sim, porque a salsa é super marcante. Então, eu vejo, tem diversos campeonatos de eu salsa. fui jurada Aqueles vestidinhos, aquelas acrobacias. A gente fazia, o nosso grupo, a gente fazia o congresso de salsa todo ano. E assim, aos poucos eu fui deixando a salsa de lado, dava minhas aulas particulares. Assim, eu tenho um privilégio que eu tenho um estúdio que é meu. Eu não pago aluguel, ele é meu. Agora, tem uma limitação ali, porque também não dá pra crescer, porque Não, cresceu, dá pra crescer, mas cresceu o estúdio, cresceu o custo. Sim, exato. Que é o que a gente fala dentro da parte do empreendedorismo, né? Aí a gente vai entrar nessa parte. A gente vai entrar nessa parte, deixa eu só, pode continuar, que eu só tô dando uma ajeitadinha aqui. O pole, ele entrou primeiro como um projeto pessoal. Você tava na salsa e daí você falou, vou fazer polidense pra fazer uma atividade diferente. Exato. Foi. Na época foi engraçado, porque caiu no meu colo. Não sei se você lembra, tinha aqueles sites Groupon. Lembro do Groupon, gente. Groupon, Peixe Urbano. Lembra disso? Lembro disso. Lá em Curitiba, no ano de 2011 para 2012, eu participei de alguma coisa do Groupon e do Peixe Urbano. Era mais Peixe Urbano. Foi 2011. A gente comprava, sabe o que no Peixe Urbano? Pousada, Olá. Hotel, café da manhã, almoço não sei da onde. Aulas de polidense. Aulas de polidense. Eu vendi, gente, é verdade. Eu vendi aula de polidense no Groupon. Eu comprei aulas de polidense no Groupon. Falei, olha esse negócio. Vamos experimentar? E eu sou muito assim, cabeça aberta. E você sabe que na época o polidense, para as pessoas que nem conheciam,
era ligado às boates, né? Amiga, eu abri o primeiro estúdio de pole dance no Brasil em Curitiba. É. Curitiba, maio de 2008. Mas eu posso falar palavrão aqui? Pode falar palavrão. Se o Instagram não cortar a gente, pode falar Eu palavrão. falei, foda-se, né? Exato! Quem faz polidense é mais ou menos sobre isso. Aí eu fui. Aí eu fui ver qual é, porque assim, eu queria uma atividade vigorosa. Uhum. E, putz, achei. Falei, nossa. Desafiadora, né? Nossa, Polidense e é vigorosa. Eu tava beirando os 40 lá e falei, preciso fazer alguma coisa. Vamos aproveitar esse gancho. Qual que é como instrutora, o que mais a gente escuta da mulherada madura quando a gente oferece, venha fazer uma aula de polidense, venha conhecer o nosso universo, o que as mulheres maduras falam? Não sei, mas pra mim... Não tenho idade. Não tenho idade. Gente, a primeira coisa que a gente escuta, eu não tenho força. Primeira coisa que as pessoas falam assim, mas eu não tenho força. Primeiro, você só precisa de uma força pra vir pra uma aula de polidense. Força de vontade. Força de vontade, tá aqui, parceira. É sobre isso. A gente só precisa de força de vontade. Força muscular, força cardíaca, força de aeróbico, isso é treino como qualquer outra modalidade que você viria a participar. Aí, segundo ponto. Primeiro ponto é a força. Segundo ponto, mas eu não tenho idade. Com quantos anos você começou a fazer polidense? Quase 40. Ah, não existe idade. Ontem eu entrevistei a Arlete, a gente fez a live da Sociedade das Rainhas. A Arlete conheceu o polidense com 30 e pouco, que a filha tinha 16 e tinha uma escola de polidense na frente da escola da filha. E a filha, mãe, vamos. Diz que a Arlete foi, fez uma aula experimental e falou, não, isso não é pra mim, eu não tenho idade. Com 30 e poucos anos. Putz! 31, 32 anos. Isso não é pra mim com uma filha de 16, que ela foi mãe muito jovem. Daí ela assim, não, que isso não é pra mim, isso não é pra mim. Eu falei, Lete, conta mais. Aí depois ela falou, Grazi, uns 5 anos depois eu falei, vou fazer isso daí. Já no seu auge dos seus 37, 38 anos e hoje tá lá na praia em Itanhanhém. E abriu o seu estúdio, se encontrou. Então assim, não tem idade. Você pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e você pode fazer polidense. Existe uma coisa muito, muito séria e aí é que assim, tem a minha parte depois da fisioterapia que eu vou explicar, que você vai mas contar. Assim, cara, vamos combater o etarismo. Sim. Etarismo, e não é só contra os outros, é contra você mesmo. Principalmente. Cara, porque as pessoas se sentem velhas, se sentem incapacitadas, incapazes de realizar algo novo. Para um pouco. Todos e nós somos capazes, todos nós. Sempre que você falar, e aí você que tá me ouvindo, falar assim, não tem idade para isso. Senta no banquinho e pensa, de onde veio essa fala? Exatamente. Veio de você ou veio do externo? Do externo, entendeu? Porque assim, quem vai te falar se você tem ou não idade pra isso? Eu amo ver os Instagram de metas lá que eu sigo. Aqueles senhores, senhoras de 80 e poucos anos fazendo maratona na Europa. Isso, gente. Ai, correr a vida inteira? Não! Começaram a treinar 5 anos antes da maratona. Pois é, não existe idade. Claro que, né? Eu vou falar como educadora física. A Briane se formou, né, Brinde? Se formou em fisioterapia. Claro que nós, com o nosso conhecimento, existem modalidades e modalidades, corpos e corpos, que vão se adequar a determinada modalidade. Só que todo mundo é capaz. E tem a questão também da personalidade. Tem personalidade que não vai bater de frente com o pole. Vai achar legal, vai respeitar. Mas não, eu prefiro fazer o crossfit. Mas faz. Movimente-se. Movimenta o seu corpo, que é o seu templo. É ele que vai te levar a galgar resultados, sonhos, conhecer o mundo. E corpo parado é que nem carro, meu bem. Ferrugem. Ferrugem, exatamente. Corpo parado e ferrugem. E aí, grupom, peixe urbano, você vai fazer sua primeira aula. Fui lá. A gente vai. Aí, como eu sou bailarina, né? Aí eu calcei as sandálias da humildade. Porque eu cheguei lá, eu danço, né? Eu cheguei, ó lá. Vou chegar lá, vou chegar lá arrasando. Pá, cair de paraquedas. Uma aula com 8 meninas, acho que a gente tinha, né? A professora, desculpa, cagou pra mim, né? Infelizmente, a gente também tem essas histórias na modalidade. Exato. E óbvio, eu tinha força na perna, mas no braço era um chassizinho de frango, né? Oh, meu Deus! Fui me agarrar na barra,
as meninas voando lá, Uhum. sabe? Eu falei, puta, onde eu fui parar? Acho que Fui isso pra aqui não é pra mim, né? Daí vem aquele primeiro na cri-cri. Acho que isso não é pra mim. Na verdade, nem cheguei a pensar nisso, porque não deu tempo. Ah, não deu Não, eu tempo? fui pra casa e falei, eu vou encarar. Adoro se sentir desafiada. Eu sou Ai, dessa foi. também. Não, se falam assim pra mim, você não vai conseguir. Ai, Nossa senhora, continue falando que eu não vou conseguir, porque vocês não sabem o quanto de estímulo Não. e de energia que vocês me dão. É só Exato. falar que eu não vou conseguir. É isso. Aí respirei fundo, voltei lá na outra aula, né? E nunca mais parei. Aliás, eu arranquei minha professora de lá, uma das que era boa, falei, ó, não vou falar nomes, né? Sim. Porque a dona do Questão de estúdio, etiqueta. eu acho que, não sei, não tinha um... É aquela coisa que a gente falou em ser professora E ser atleta, né? Sim. Mas tinha uma professorinha lá muito boa. Que é a didática, né? Eu falei É a aqui, empatia, a ó, personalidade, aí eu ter a cheguei, didática. olha ela, né? Falando, abre teu estúdio, sai daqui e abre teu estúdio. Falei. Aí um tempo depois... Inspirador. A aluna caguetona, botando fogo lá Foi a pros melhor outros. coisa, porque um tempo depois ela saiu, abriu o estúdio dela, coisa e tal, e eu segui, né? Uhum. E aí foi assim, uns aninhos depois, ela falava, poxa, Briana, você é formada em dança, né? Eu fui me desenvolvendo no pole, você podia dar aula. Eu falei, o buraco é mais embaixo, então eu vou me capacitar. Sim, Entendeu? vou buscar conhecimento. Aí eu fiz o curso com ela, depois também fiz cursos lá no Chile, porque meu marido tem uma ligação no Chile que os filhos são lá, então eu fui buscando. Com entendeu? certeza, é o que eu sempre falo, né, Bri? A gente tava conversando antes aqui da live. Nós somos eternos aprendizes, independente de qual seja a sua modalidade, independente de qual seja a sua profissão. Quer se manter jovem? Quer se manter assim com uma mente sempre em evolução? Estude. Busque conhecimento. Eu não tô falando assim, faça 1000 faculdades. Não é isso. Dá pra fazer dá pra várias coisas. Inclusive, pega um livro, sabe? Pera lá, deixa eu só dar na cara desse senhor. Alexandre, você quer perder sua conta do Instagram? É facinho pra mim. Que foi? Ou você cria modos, porque nós estamos numa live dentro do meu Instagram, eu te peço respeito. Ou caso contrário, eu te derrubo daqui mesmo e você perde seu Instagram. O que você acha? Combinado? Ô, menino. Muito obrigada, Vai lavar uma louça. Vai lavar uma louça, Deixa vai varrer uma casa. Hein? Crianças, que não tem o que fazer. Então, continuando. Às vezes acontece, amiga, nos melhores... Às vezes acontece. Eu chamo isso de gente à toa, sabe? Gente à toa. Não, à toa, desrespeitosa, que não tem o que fazer, que não respeita o próximo, enfim. Já passou, já foi. Não dá muito tempo pra eles, né? Então, assim, eu falei, eu preciso me capacitar, porque, assim, a modalidade do pole, ela... Bom dia, Má! Ela tem risco. Ela tem risco, e a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Porque é muito legal, muito bacana se pendurar de ponta cabeça na barra, mas é arriscado. Totalmente, porque a gente faz acrobacias na barra. Exato. Agora, você não quer fazer acrobacia, quer dar aquelas aulinhas só assim, eu acho... A gente fala que é o básico intermediário, né? Mas a gente fica ali no básico, fica ali no intermediário. Eu já tive aluna quando eu dava aula regular. Gente, eu tenho 15 anos de carreira. Hoje eu já não faço parte da minha grade de aulas regulares dentro do estúdio. Eu dou aulas particulares, aulas especiais e tudo mais. Mas na época que eu dava aula regular fortemente, eu tinha todos os estilos de aluna. Daquelas que queriam se tornar instrutora, daquelas que queriam se tornar atleta e daquelas que falavam assim, Grazi, eu só quero ficar andando em volta da barra. Eu falava, não, vamos evoluir. Não, mas eu só quero ficar andando em volta da barra. Tudo bem. Gente, tá tudo bem, porque é aquilo que faz a pessoa feliz. Exato, mas no momento que você quer evoluir de dificuldade, você entra numa zona de risco. Sim. Né? E aí é que vem a responsabilidade do professor. Não é o pole dancer, performer, o atleta, é o professor. Porque no momento que você vira professor, você não tá lidando com o seu corpo, você tá lidando com o corpo do outro. E aí você tem que entender. Sim, com certeza. Tem que ir lá estudar. Você tem que entender sobre anatomia, você tem que entender sobre biomecânica, Exato. você tem que entender sobre cinesiologia.
é todo um conjunto, né? A gente Claro. fala que é todo um conjunto de aprendizado. Eu tenho formação da educação física antes mesmo do pole, porque com 6 anos de Sim. idade, É. com 6 anos de idade eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou ser professora de educação Ah, que física. Eu bom. tava batendo uma conversa com os adúlteros e tal, não chama adulto, né? Eu chamo adúlteros. Então eu tava tendo aquela conversa com os adúlteros e tal, não sei o quê. E eu me meti no meio da conversa e falei assim, eu quando crescer vou ser professora de educação física. E a minha mãe, Graziele, de onde você tirou isso? Eu não lembro se tava com a minha tia, o que deixa a menina. Eu brinco assim. Deixa a menina. E assim foi, É. eu me formei em educação física. E tentaram eu fazer turismo. E... Queria que eu fosse comissária de voo, daí eu descobri que eu não podia ser comissária de voo por enxergar com um olho só, olha lá, tá né? Até pensei no caso. Autona, magrela, conhecer o mundo, até pensei na possibilidade, mas aí descobri que não podia. É assim, a gente vem com chip, Grazi. A gente vem, né? É, o chipzinho, que eu chamo chip, na verdade é a essência. A essência. E assim, muita gente não tem a felicidade ou o privilégio de usar esse chip, desenvolver por Sim. conta das contingências da vida. Mas se você olha para o seu interior, você já veio com chip. Você já veio predestinado a alguma coisa, né? Ah, isso é muito mágico. É, né? Bom, voltando lá A e gente falou da assim, fisiologia, da educação física, não, mas voltando quando você se quando eu capacitou. comecei a pensar em dar as aulas de pole, aí começou a me acender a luzinha, porque assim, eu já tinha formação de dança. Lá a gente estuda anatomia numa faculdade de dança, a gente não fica só dançando, tá? Como Como todo mundo acha, não, é muito estudo. Não, Então, assim, mas eu senti vontade de retomar essa parte, né? E a princípio eu queria fazer uma pós-graduação, fisiologia do exercício. Só que a fisiologia do exercício está ligada à área da saúde. Área da saúde, que a educação física tá na área da Aí saúde. eu falei assim, por isso que eu sempre estudo, né? Porque geralmente eu sempre tenho as manhãs livres, né? Porque eu sempre dei aula e trabalhei da tarde pra noite. Então, minhas manhãs eu preencho com estudo. Ai, amo! Aí eu falei, quer saber? Vem aqui do lado, eu vou fazer uma... É perto da sua casa? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Foi a melhor coisa que você fez. Entendeu? E sem contar que a gente se sente jovem pra caramba, mesmo com a nossa idade, estando no meio de pessoas jovens. Abre a cabeça, vamos parar com essa história que, porque eu tenho idade assim, idade já. Tudo é você questão de saber conectar. Exatamente. Porque também ninguém merece uma pessoa jovem com o outro falando, escuta que eu tô te falando, porque na minha época... Não, vira a chave, gente. Você tá no meio de jovens, você vai ter uma energia, uma mente de jovem. A gente tem nossa história, eu brinco que eu tenho um pouquinho mais de horas de voo. Eu também falo isso. Falo isso nas aulas. Porque às vezes eu falo assim, Grazi, você voa nesse giro, mas aqui esse giro eu já voei muitas vezes nele. Eu tô voando, eu tenho mais horas de voo nesse giro do que você, sabe? Então, aí nesse entremeio, eu testei as aulas, eu fiz uma parceria com a WA Danças, que é meu amigão. Ai, ali da Wilson Augusta. Adriano. Sim, eu falei. Eu gravei um episódio do Me Poupe lá. Que legal, eu lembro. Daí lembra que em 2019 eu participei do Me Poupe e tudo mais com a Nath e a Arcuri. E aí acho que o último episódio, nosso último episódio foi gravado aí. Então, eles são os povos, eu tenho toda uma história também com eles, com a WA, que eu viajei bastante dançando com eles. Aí eu cheguei pro Wilson, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o pole aqui, a gente faz uma parceria, eu entro com as barras, e aí eu fiz, eu peguei aquelas barras da Gaia. Aqui, sim, né? que dá pra ser um retrátil isso. Ele precisava da sala para outros modalidades. Exatamente. E eu falei, vamos lá. Pegando aqui, porque resolvi fazer a reforma no meu estúdio, porque eu queria 1 metro a mais. A altura. No mínimo 3 metros. Eu queria. É que o seu estúdio fica na sua residência, exato, né? É um home studio. Exato, um home studio. Então eu consegui lá fazer uma reforma e colocar 3 barras, lá são 3, então eu dou aula até 3 alunas por horário. Então. E qual a altura que você ficou lá? Eu consegui com 3 metros. 3 metros. 3 metros. Eu falei, é o mínimo, menos que isso eu não quero. Porque pra quem não sabe, aproveitando um gancho, pra quem não sabe, as barras aqui do palco do teatro, elas têm 4 metros. E aí já me perguntaram, Grazi, por que 4 metros? Porque é a medida oficial de campeonato, tá? Medida oficial de campeonatos, se a gente for estudar isso mundialmente, os campeonatos tanto de esportivo quanto os campeonatos artísticos, campeonatos de glamour,
essa é a medida é 4 metros. Porque em 4 metros, a gente escala a barra até lá em cima. E a partir desses 4 metros, a gente tem metragem para vir executando as acrobacias. Exato. Então, a gente consegue fazer uma sequência acrobática nessa metragem de barra. Exato. E aí, por exemplo, eu tava no Chile, né? Final de semana retrasado, que eu fui ser jurada lá. Fui convidada pelas meninas do Equilíbrio. Mais de 140 performances, mais de 140 atletas. Legal. Começamos às 10 da manhã do Chile e terminamos às 11 horas da noite. Gente, É como surreal. a categoria individual, tem as duplas, mas a maioria Individual, foi tudo individual. Então. Foi tudo individual, um atrás do outro. E lá elas usam a barra de 3 metros e pouquinho. 3 metros, não chega a 3 metros e meio. E a gente percebe daí que a atleta tem potencial para fazer uma sequência maior, mas não consegue por conta da metragem da barra. Então, 3 metros é o mínimo pra gente poder conseguir. Ainda mais eu que sou grande, gente, eu fiz duas acrobacias e acabou a barra. Acabou a barra. Agora, ó, pessoal, quem tem uma barra em casa menor, não tem problema. Também. Tá? Se usa. A questão é que, assim, num estúdio, né? Você também tem um estúdio pequeno, não deu 3 metros, tudo bem. Mas eu queria, deu certo, eu não podia mais de 3, mas também eu não queria menos. Então. Não, né? Perfeito. Não, 3 metros é as minhas barras ali de cima. É uma metragem ótima. Ótima, gente. Exatamente. E aí, assim, quando eu tava fazendo a reforma, eu já queria começar, né? E aí eu falei com o Wilson, com a Adriana, vamos botar aqui, tipo, 3 vezes na semana. Quando o meu estúdio começar a pegar, aí eu saio daqui, eu deixo a barra com você, revendo. Você consegue outra professora, que é o que acontece até hoje. Eu conheço lá. Aí, assim, fizemos esse esquema, deu super certo. E nesse entremeio que quando eu comecei a dar aula, eu falei, preciso entender mais de lesão, coisa e tal. E foi aí que eu falei, bom, vou para a faculdade do lado de casa. Meu bem passou assim, agora eu estou formada. 5 anos? 5 anos. 5 aninhos, passou assim, ó. E na New York Minute, como se diz. Eu entrei pra psicologia em 2019. Tá vendo? 2019 eu entrei pra psicologia, gente, porque é uma outra profissão que eu sou fascinada. Eu amo o mundo da psicologia. Mas aí que tá. Eu participei do Me Poupe da Natália. A Natália fez eu trancar o curso. Natália. Ok, tá tudo bom, Nath. Gratidão, meu amor. Tudo bem. É que pra Nath, né, pra Natália Cury, pro pensamento dela, era um dinheiro jogado fora. Trazer mais uma profissão pra mim no momento, dentro de tudo aquilo que eu tinha que... ela analisou o momento. De tudo aquilo que eu tinha que fazer. Mas enfim, são casos diferentes. Mas futuramente eu quero estudar mais ainda. mais ainda. Mas o projeto tá ali, uma hora você tira. Não, amo de paixão, amo a área da psicologia. E é o que eu falo, não tem idade pra você aprender. Não então, tem mesmo. Vamos parar com essa história de novo, sabe? Isso é etarismo. Olha, eu nem sabia a palavra. Etarismo. Quem tem falado muito sobre isso é a Cláudia Raia, né? Claro. Porque ela gestou depois de 50 anos. Quanto falar? Eu achei o máximo. Não sei você, Bri. Eu achei o máximo uma mulher saudável, cheia de energia. Se o útero dela era capaz de gerar uma criança como gerou, cara, quem é você na fila do pão pra dizer que ela não pode? Mas agora vamos voltar 50 anos atrás. Como eram as nossas avós? Então... Nossas avós faziam filho, ainda mais pessoal do sítio. Do sítio, porque eu sou filha de pai de sítio. Meu, as vós, tia, avó lá, tudo, era um filho atrás do outro. Tava com quase 60 anos e tava parindo. E não tinha todo esse comentário que se tem hoje. E hoje a gente não pensa que, assim, a medicina, e aí a gente ganha, né? E eu falo medicina num sentido amplo também, com vacinação, com saneamento básico. Sim. Nossa vida, ela prolongou de um jeito, entendeu? Estupidamente grande. Maravilhosamente. Então, assim, maravilhosamente. Então, a gente tem que pensar, não posso pensar que uma pessoa de 50 anos hoje não é a mesma de 50 atrás. 50 anos lá atrás era uma coisa, 50 anos... Por isso que, assim, aí isso eu acho que é etarismo também, tá, Grazi? Quando fala assim, nossa, você não parece a idade que tem. Já parou pra pensar? Todo mundo fala isso. Você não, eu pareço. Eu pareço. Pra hoje eu pareço. Eu sou a cara de pessoas com 51.
Porque não só sou eu que tenho Uma 51 boa e tá ideia. fazendo grandes coisas. Exatamente. Tem um monte, entendeu? Que tá começando a viver agora. Então, Que se soltou das amarras, que se soltou das crenças, que tá empreendendo agora, que tá estudando Sim. agora, que tá mudando de profissão e cargo agora. Claro, então, Não tem idade, o que tem é força de vontade. Então assim, você sabe onde seu calo aperta, né? E aproveitando, eu sempre gosto de pegar o exemplo da minha mãe. Tem muitas das minhas seguidoras que conhecem minha mãe fez aniversário na terça-feira. Minha mãe fez 63 anos na terça. Uhum. Então, quando ela engravidou e me teve, ela tinha 19 anos, né? Ela tinha acabado de completar 19 anos, um mês e pouquinho depois eu nasci. Então, ela fez 63 e mês que vem eu faço 44. A minha mãe, com a minha idade, era insuportável de chata. Mamãe, eu te amo. Mas a minha mãe, com 40 e poucos anos, que é essa média, ela tava com 42, eu tava com 21. E tudo bem, mas 43, ela tava no contexto mas da época. exato, ela era uma chata, ela era uma véia. Mas Uma véia coroca. Gente, não é que a gente tá falando idade. Com 40 e poucos anos, minha mãe tinha um pensamento, um espírito. Não é que eu vou falar de pessoa velha, né? A gente usa esse termo porque a gente visualizava daquela forma. Mas ela é uma pessoa amarga, uma pessoa que tudo tava ruim, tudo assim. A minha mãe hoje, com 63 anos de idade, é uma menina. Então, é porque ela tá vivendo o contexto atual. Ela foi modificando. E detalhe, foi se permitindo. Isso também Isso é o principal, você se permitir. Não dá Então hoje a minha mãe é uma jovem senhora de 63 anos, com as suas marcas, né? Com o seu biotipo, com as suas crenças, com as suas chatice. Mas assim, como todas nós temos. Mas muito mais jovem, Bri, do que há 20 anos atrás. Então, que louco, né? É muito louco isso. Legal. Eu amo ter essa visão, esses parâmetros. Eu amo ter esses parâmetros. Bom, então aí foi isso. Eu fui pra físio, aí meu estúdio começou. Aí Quantos anos que você tem o estúdio? Esse ano fez 6. 6 anos 6 já. aninhos, já passou, nossa, assim, ó, pá. Boa. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, eu tava no mais do mesmo, sabe? Mudança de ciclo de novo. Então, saí daquelas aulinhas da dança que eu comecei a dar aula E particular. você parou de dar dança de salão? Da dança de salão, parei. Parou Parei total. total. E foi até, parei, não dava, assim. Ou eu me Que é uma dedico coisa aqui, que eu ou- dedico ali. Que Aí- foi anos da sua vida, Foi. né? Se dedicando à E dança aí, de eu te salão. falei, foi difícil desvincular a Adriane da dança de salão pra Adriane do pole. Do pole. Exatamente. Demorou assim, aí, mas isso é um processo também. Tudo é processo. Hoje tem, minhas alunas, elas não me conhecem como Briane da dança De salão. Elas já me conheceram dando aula de pole dance. né? E foi a melhor coisa E que você eu fiz. tem os seus amigos e tem todo o seu currículo da dança de salão. Sim. Continua. Sim. E eu preciso dizer que a Bri já fez o segundo evento dela aqui no Teatro de gente. Bruckner. Ela fez o ano passado, completando os 5 anos. E agora, recentemente, fez o festival dela novamente, que é lindo, maravilhoso. Comemorar vários aniversários da Vila do Obrigada, Senhor. Amém. Porque eu construí esse espaço pra nós. Fiquei louca quando eu soube disso, um teatro específico para polidense. Gente, isso é uma joia, entendeu? Porque os estúdios pequenos, para você fazer empreendimento assim, se fazer um evento de pole, você gasta muito dinheiro, porque você tem que contratar toda uma estrutura. E aluga o teatro, aluga a estrutura de box-thru para poder colocar uma ou duas barras. Né? E aí essa linda aqui me chega tudo pronto, tipo, sabe McDonald's? Você pega o combo. Opa! Adoro o McDonald's. Vamos fazer o McDonald's, patrocina nós. Ela já dá, ó, o refrigerante, o hambúrguer, a batata frita junto. E ainda vem um brindezinho, aquela. Mas aproveitando o gancho, a Bri teve esse sentimento, né? Nossa, a Grazi abriu um teatro de polidense. Cris, delícia, minha maravilha. Cris, você e a Briane vão estar dançando aqui no aniversário do teatro. Ah, Cris legal. do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Tá mandando um beijo. Legal. Então, assim, por que eu abri um teatro de polidense? Por quê? Por quê? Por que eu abri um teatro? Por conta das minhas dores. A gente sempre busca trabalhar com uma solução quando você tem um problema.
Então, qual que era o meu maior problema sendo a rainha do pole dance, que é uma hashtag que eu ganhei, e é uma hashtag que eu respeito e que eu sou muito honrada por isso. Quando as meninas começaram a me chamar de rainha do pole dance, eu entendia que eu era mãezona. Literalmente a mãezona, a que imperar, né? Mas Tava imperando tudo, normal, os a embaixadora e ficam- tal. Mas por que da ideia de abrir um teatro de pole dance? Porque Delícias e Delícias, vocês que não conhecem a minha história, que são 15 anos de história, desde o meu primeiro ano de estúdio de pole dance, que foi em 2008, no qual eu trabalhava com academia, e que pra mim não foi fácil também desvincular isso como você, da dança de salão e pole dance. Os meus 3 primeiros anos de pole dance, eu administrava uma academia de musculação e ginástica. Foi uma transição. Foi uma transição, até a hora que eu tive que decidir. Ou eu fico com a academia, que eu também amava muito, a parte administrativa da coisa, ou eu me dedicava ao pole dance. Só que desde o primeiro ano eu já comecei fazendo campeonatos. Eu sempre adorei essas coisas. Eu inventava campeonato dentro da academia. Eu sou do desporto, eu sou do recreativo. Eu sou louca das a competência. E aí, não, e o meu primeiro campeonato, gente, foi campeonato amador de pole dance fitness. Aonde esse campeonato aconteceu? Morra de rir. Dentro de uma balada GLS. Ui! Setembro de 2008. Algum lugar tem que começar. Primeiro campeonato de pole dance fitness. Em algum lugar tem que começar. Dentro de uma balada GLS. Graças, por que uma balada GLS? Porque os donos dessa balada estavam na mesma rua que a academia que eu administrava, e eles malhavam na academia, eram meus amigos. E pole dance em Curitiba, louca. Pole dance. Ai, Grazi, por que você não faz um festival, alguma coisa? Ai, vou fazer um campeonato, então. Daí eles colocaram uma barra no palquinho deles, um palquinho onde as drag cantavam, faziam suas dublagens e tal. A gente colocou um palquinho. Uma barra no palquinho deles de concreto ali. Concreto, fiz batida. E aí pra poder dizer que era o Pole Dance Fitness, 6 alunas, que hoje são todas instrutoras, têm seus estúdios e tudo mais, botei elas de uniforme. Que fofa. Shorts compridinho, regata inteira, pra eu poder dizer que era Pole Dance Fitness. Gente, eu administrava academia. Eu tinha um pensamento totalmente fitness no meu primeiro ano de pole dance. Mas é super legal, porque o pole, e aí é uma coisa que a gente também, cada vez mais, graças a Deus, né? Cara, o pole é uma barra. O que você faz com ela, ele é só um equipamento. Exatamente. A gente pode criar e como equipamento, ele também é um equipamento fitness. Exatamente. Acabou. Não tem as barras... as barras horizontais do cross, da supina e tudo mais. Isso, então assim, calistenia. Então não é nada mais do que um equipamento que nós utilizamos para fazer as nossas artes. E aí, exato, aí você pode fazer o nosso discurso, a nossa dança, a nossa força. Esporte, você pode trabalhar sua força, sua flexibilidade. Então assim... Não, o que eu mais amo no pole dance é a possibilidade infinita. Gente, pole dance é infinito, de verdade. Você pensa que não tem mais pra desafiar? São 15 anos que eu tô na modalidade, você já tá há quantos anos desde que você começou a treinar? Eu tô há 12. 12 anos. 15 anos, 12 anos treinando e a possibilidade é como? Infinita! Isso é o que... Porque eu sou hiperativa, então pra mim eu tenho que estar o tempo todo movimentando coisas. O pole me dá essa possibilidade de inventar, reinventar e assim sucessivamente. É uma cachaça. É mágico, por isso que eu não bebo. É só girar na barra giratória que eu já tô tontinha. É tonto de cara. Já tô tontinha. Mas por conta dessa dificuldade, Bri, porque o primeiro ano eu fiz 2008, eu fiz o campeonatozinho amador dentro de uma balada GLS. Segundo ano, eu já fui fazer o campeonato dentro de um clube que eu dei aula de natação. E aí foi o primeiro campeonato brasileiro de pole dance fitness, que é a mesma formatação que hoje é a IPFS, que obrigatoriamente é dentro de ginásio de esporte. Meu próximo ano foi no ginásio de esporte, 2010 também foi em ginásio de esporte. Eu tinha essa pegada, então meus primeiros eventos foi em ginásio de esporte. Gente, vai montar uma estrutura em ginásio de esporte. Ginásio de esporte é gigantesco. E aí, o que aconteceu comigo, Graziele, como empreendedora, professora? Eu comecei a trabalhar todo ano para pagar campeonato. E as pessoas falam assim, nossa, Grazi, você é rica. Andando com carro velho,
O campeonato acabava, eu passava 4, 5, 6, 8 meses pagando o campeonato. Você é uma danadinha. Justamente porque as pessoas não têm noção do quanto é custoso. Uma coisa é você fazer um festival de dança. Você aluga o teatro e o palco tá ali. Então você teve um custo. Outra coisa é você trabalhar com polidense, que você depende de 2 barras no palco, que normalmente são 2 barras, para você poder ter o festival. E para você botar essas 2 barras no palco num teatro convencional, você ainda tem a locação de um box-through, uma locação de um palco praticável. Gente, era absurdo. E aí em 2014, eu lá em Curitiba, você vê 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, e evento, e 2, 3 campeonatos por ano, e festival, e me dedicando, investindo. Lá em 2014, foi a 3ª edição do Miss Pole Dance Glamour. Eu tive uma decepção muito grande, com patrocinador. O evento foi grande, mas foi muito caro, porque eu fiz dentro do Teatro Fernanda Montenegro, que é uma mulher que eu idolatro, como mulher, como ser humano, como profissional. Né, são gerações totalmente diferentes, mas eu idolatro a Fernanda. E o campeonato, a parte administrativa do campeonato finalizou muito com prejuízo, um prejuízo gigantesco. E aí eu saindo do teatro, assim, com peso nas costas, um monte de coisa que tinha acontecido, eu viro assim pra trás e olho, Teatro Fernanda Montenegro. Esse teatro lá em Curitiba, dentro do shopping, que eu esqueci o nome agora, é o shopping lá na Batel. E aí eu visualizei Teatro Brasil Bruna. A pessoa fudida de dinheiro, eu ia ter que trabalhar pelo menos 1 ano para poder conseguir terminar de pagar todo o prejuízo daquele campeonato. Eu olho assim, eu falei assim, um dia eu vou ter o Teatro Grazi Brugner e toda essa minha dor vai passar. Então é legal também passar isso para as pessoas, porque tem gente que chega aqui pra mim, Grazi, eu achava que você é rica. Quantos sócios você tem? Gente, eu tô sem carro, todo dia uma luta. Mas, posso falar? Quem acha que você é rica é muita ingenuidade, porque não é uma pessoa que entrou pro meio pra ter isso como um negócio. Porque não, isso aqui é amor. Porque, não, é verdade, porque assim, vamos lá. O último podcast você falou em negócio de escala. Sim. O nosso não é mesmo de escala, não. É uma coisa muito de nicho. Você tem um nicho muito específico. Então assim, realmente, para você escalar um negócio como esse, ele tem sabe a matriz SWOT? Né? Conheço. Matriz SWOT, vamos pensar em negócio, né? Mensurável, escalável, isso. Então, né? Não é um negócio realmente escalável. Então, desculpa, para quem chega para você e olha você com seu empreendimento, ela é rica, você não entende do negócio. É que a gente sempre tá bonitinha, né? Mas a gente tá nas bem, mas a gente pode ser bonitinha sem ser rico. Aqui, exatamente. Mas é legal trazer isso na live, ainda mais numa live. Dinheiro, tá? Exato. Custa dinheiro. Não, para abrir e fazer o evento dela, tem um investimento, né? É um investimento que você realmente investe no que você ama. Você tira, às vezes, de uma melhoria aqui, de uma melhoria ali, para investir naquilo que você ama, para poder compartilhar o nosso amor. Exato. Porque eu sempre falo, gente, se eu quisesse ganhar dinheiro de verdade, eu provavelmente não estaria nem trabalhando com polidense. Eu estaria muito bem na minha área da educação física, blogueira, influencer, vendendo curso para treinar em casa, que eu tenho conhecimento de trilhões de exercícios de casa. Aí é aquela coisa também, vamos filosofar um pouquinho rápido aqui. À vontade, existe uma coisa chamada realização pessoal, né? Que assim, nem tudo na vida é dinheiro. Exatamente. Porque muita gente, e assim, eu também não culpo, porque cada um tem sua história, cada um seu objetivo. E sabe das suas questões, né? Mas muita gente vende, porque como que acontece? Você vende o seu tempo para ganhar dinheiro. Exato. Né? E quando você não está no seu negócio próprio, você está vendendo simplesmente o seu tempo. Em troca de dinheiro. Em troca de dinheiro. Quando você assume um empreendimento próprio,
não é só o seu tempo ali, é sua paixão, é a sua dedicação, o seu acreditar. Os seus objetivos, sabe? É um filho que você É vai um filho, eu nascer. falo, meu filho vai fazer 2 aninhos agora, meu filho. Meu bebê de 2 anos já tá engatinhando, já tá correndo, já tá subindo na barra. Então é outra relação que É. não só da grana, É eu verdade. acho, né? Porque é isso. Então, assim, para quem quer se meter, entre aspas, num negócio do pole, venha com muita paixão. Exatamente. Porque, assim, não é aqui que você vai ficar rico, não. Vamos falar? Mas Não eu sempre falo nos cursos de capacitação. Então, assim, gente, dá pra ter um prolabore legal? Dá. É. A gente tem liberdade de tempo? Tem. A gente tem liberdade de tempo. Tem. Se você não quiser, você não dá aula, mas também não ganha. Não, mas assim, por que a gente tem liberdade de tempo? Porque o nosso horário nobre de dar aula Isso é normalmente é verdade. da tarde pra noite. É. Então a gente tem uma liberdade. Você não conseguiu fazer uma faculdade Isso, a manhã isso toda? é verdade. Você trabalhando CLT, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Se quiser fazer uma faculdade, vai fazer à noite. Exato. Então a gente, sim, quem trabalha com polidense tem liberdade de tempo. E pra mim, ter liberdade de tempo é ser milionário. Isso. Hoje em dia, ter liberdade de tempo é você ser milionária. Você tem uma liberdade de tempo de uma parte do seu dia. E uma outra parte do seu dia você vai se dedicar por amor, por paixão, em troca de dinheiro. Porque a vida, ela pra você ter coisas, pra você sobreviver, não é escambo. Não. Escambo já passou. Não. Né? Isso aí é coisa medieval. Lá. Né? A gente precisa trabalhar para poder conquistar os nossos sonhos. Isso é qualquer profissão. Só que no polidense você trabalha com tesão, você trabalha com amor, você trabalha com paixão, você trabalha em prol de transformar vidas. Você vê um monte como é que é a borboletinha antes de virar a borboleta? Casulinho. Você vê um monte de casulinho chegando aqui. Ai, eu queria fazer uma aula experimental de polidense, com os ombrinhos caídos, assim, vozinha baixa, de repente você só aquela borboleta amarela, azul, turquesa, pink. Ai, porque eu faço polidense. Super legal. Então, assim, isso é a maior riqueza com quem trabalha com polidense. Tanto que a Bri mudou a vida dela completamente de uma carreira sólida. Você mudou totalmente pro pole, por paixão. O pole, assim, eu não penso que eu mudei totalmente, porque eu continuei na dança. Mas o pole, ele me abriu uma sobrevida, digamos assim, a possibilidade infinita que, assim, foi a melhor coisa do mundo. Porque, assim, eu tava no mais do mesmo. A dança de salão, me desculpem os professores de dança de salão, mas já tivemos a nossa época, né? Agora... E a pandemia quebrou as pernas. Assim, sim, muita coisa mudou, né, na pandemia. Então, assim, imagina uma modalidade que você dança próximo no dia da pandemia, todo mundo afastado. Não, então, foi assim, pancadão. Foi difícil. E no pole já dá pra ter a barra em casa e treinar sozinho em casa com a instrução da professora no online. Tem isso ainda, né? Não, na pandemia, muitos negócios quebraram, mas eu que recém tinha aberto meu site online em 2019... Eu cresci pra caramba no online por conta da pandemia. Justamente, né? Por isso que eu falo, momentos e momentos. Justamente porque as pessoas não tinham como ir até os estúdios. Mas pra quem tinha barra em casa e queria treinar, né? O pole e outras modalidades tinha essa possibilidade. Exato. Então, assim... na verdade, foi uma continuação para melhor. Sim. E que me abriu outra possibilidade, que foi a fisioterapia. Então, sim. E você pensa em atuar na fisioterapia? Com certeza. Aliás, estou me especializando em gerontologia, que é uma área que cuida dos 60 a mais. 60 a mais? Ai, gente, a Briane é muito rainha. E assim, o pole vai ser minha ferramenta também, porque eu sigo muitas mulheres 60 a mais no polidense. E tá crescendo as 60 a mais no polidense. O pessoal fala assim, essa é pra novinha, a gente novinha, eu tenho quase 22 em cada perna, você já tá com 25,5 em cada perna. Nós somos novinhas. E é muito legal, porque assim, para de novo, sabe? Tira isso, esse ranço de que tem idade pra fazer isso, tem idade pra fazer aquilo. Outra coisa, etarismo não é com a gente só mais velha. Quer ver como pessoas novas também sofrem etarismo? Você aí, que acabou de se formar, tem 22 anos, você chega, a pessoa fala, precisa ter experiência. É etarismo também. É etarismo, a pessoa tá começando agora, como é que já vai ter experiência? Entendeu? Na área da saúde tem essas coisas. Tem os médicos residentes, eu ouvi isso, né, na minha... No estágio.
a paciente falou, aí o médico estava atendendo, aí ele saiu, eu devia ter uns 20 alvos, Aham. né? O médico residente. Falou, nossa, mas que novinho esse médico. Quase que eu falei, minha senhora, ele sabe o que está fazendo, ele estudou. Não, e como é que vem um médico mais de maior conhecimento se ele não passou por essa fase? Passou por essa fase. Gente, ser humano, ser humaninhos não é fácil. Então isso é etarismo também, tá? Com gente nova também sofre. Então vamos parar de ser etarista, tanto com o novo quanto com o velho, e vamos seguir a Independente de qual seja o nicho de idade, né? Exatamente. Porque ó, é isso que a gente fala assim, a gente tem a nomenclatura das idades. Ah, melhor idade. Tem gente que eu conheço de mais de 70 anos que fala assim, quem fala que é melhor idade, porque eu tô agora com dor aqui, com dor ali, com dor lá. Daí quando a pessoa começa a reclamar, eu falo assim, quantos anos você pratica atividade física? Pois é. A pessoa nunca praticou atividade física. É claro que vai estar com 70 anos cheia de dor. Normal, óbvio. é. Se tá com sobrepeso, se nunca fez atividade física, a sua qualidade corporal com 70 anos é uma. Agora veja nós chegando aos 70 anos. Como que vai ser a nossa qualidade corporal? Ponta cabeça. Ponta cabeça, gente. Botando terror nas academias, botando terror nos parques públicos. É diferente. Tanto que no Canadá, eu vi recentemente que eles estão com uma propaganda. Eu acho maravilhoso quando politicamente a parte da saúde, né? O núcleo de saúde do estado, do governo, do país tem esse pensamento. Porque se a pessoa se cuida ao longo da vida dela, quando ela tiver numa maior idade, vamos falar assim, ela não vai precisar tanto da rede pública. Lógico, porque ela tem uma qualidade de saúde. Se ela nunca fez atividade física, se ela tem sobrepeso, se ela não cuida da alimentação, quando ela chegar na maior idade dela, ela vai precisar muito da rede pública de saúde. Lógico, então, é uma conta lá que não fecha. Então, prevenir sempre sai mais sempre barato. é o melhor remédio. E aí a propaganda é um ator, um senhor de seus 70 e poucos anos, e aí fizeram 2 cenas ao mesmo tempo. Ele praticando atividade física, forte, correndo, andando no parque, surfando, né? Com os músculos definidos, porque massa muscular é saúde. Você precisa de massa muscular para chegar na sua maior idade. E aí no final ele jogando a netinha pro alto e tal. E ao mesmo tempo, o vídeo se correlacionava com uma pessoa sedentária, que era ele mesmo. Ele mesmo. Dois caminhos, né? Com o ombrinho caído, com a malhetinha do lado, tipo trabalhador de escritório, contabilista, alguma coisa assim. E tal. E a velhice, daí já sentado assistindo televisão, assim, com os ombros caídos. E chega no final, a netinha vem em volta dele e ele só passa a mão na cabeça da netinha. Gente, é a mesma vida, a escolha é sua. É a mesma possibilidade, a escolha é sua. Ai, Grazi, mas pra você é fácil falar, porque você malha, não tem dinheiro pra malhar. Malha em casa. Só no YouTube tem milhares de exercícios e pessoas compartilhando conhecimento pra fazer em casa. Inclusive eu tenho, tá? De graça. A gente compartilha conhecimento pra sua melhor saúde, pro seu melhor desenvolvimento. Então assim, não tem desculpa. Fazer ou deixar de fazer é escolha. Tem o mesmo trabalho. Você faz o trabalho. Deixar de fazer também é o mesmo trabalho. E a gente gosta de fazer. Isso. Principalmente de ponta cabeça. Bri, você é feliz? Olha pra mim. Ai, gente, que delícia! Eu sou uma pessoa simples, gente. Olha aqui. Olha a camiseta dela, eu amei, ó. I am simple person. Olha lá, o que tem? Polidense, um cafezinho que a gente já tomou antes de começar a live. E os cachorrinhos. E é sobre isso, gente. Ser feliz, muitas vezes está correlacionado a você fazer o que você gosta. Exato. A você ter tesão pelo que você faz. A você ter satisfação, apesar dos perrengues do empreendedorismo. Porque os perrengues do empreendedorismo, para quem é empreendedor, sempre vai ter. Principalmente quando você trabalha com algo que não é escalável. Tá? Principalmente quando você trabalha com algo que não é escalável. Mas trabalhar com a área da saúde. Trabalhar com o bem-estar do próximo. Você vê o desenvolvimento do bem-estar do próximo. Não tem dinheiro que pague essa possibilidade. Verdade. É um baita de um papel social. Nem me fale. Bri, e em uma frase, o que é polidense pra você? Hoje é saúde. Saúde.
Mas é saúde, a saúde, Saúde de tudo. de tudo. Mental, física, espiritual, emocional. Que são os nossos pilares. Exato. É Porque não saúde. adianta você estar bem corporalmente, não estar bem psicologicamente, Exato. não estar bem emocionalmente. A gente sempre tem que estar no equilíbrio de tudo. Escolha a saúde. Eu tenho a minha hashtag forever, né? Ah. Polydance my life. Olha lá. Mas o que é Polydance? Polydance minha vida, gente. Aqui a gente tá, né, eu criei um podcast que se chama Vida de Polydancer. E uma vida de polydancer, para nós que somos empreendedoras da área, tem todas as suas questões positivas, como também tem suas questões negativas, tem os obstáculos do dia a dia. Às vezes a gente não tá bem, a gente tem que dar aula, porque é um compromisso que a gente tem com os nossos alunos, é um compromisso com o nosso negócio, mas na maioria das vezes é satisfação. Pra mim que toco teatro agora, né, que abrir essa estrutura, esse empreendedorismo dentro da modalidade, primeiro teatro de polidense do mundo, primeiro teatro com estrutura para eventos de polidense. Eu sou apaixonada de ver as performances, tanto das mais básicas, quanto as mais avançadas. Super legal. Porque você vê que a pessoa se permitiu estar aqui. Nossa, Grazi, e a oportunidade de botar uma aluna aqui, gente, é a coisa mais gratificante. Porque às Né? vezes A ela empolgação dela. muitas meninas, é a primeira vez que Num palco. É uma experiência muito louca, né? E assim, todas, sem exceção, depois que passa por ali, fala, quando é? O próximo, exatamente, gente, a maioria, principalmente de festival, porque o festival é o divertimento, né? O festival é você fazer sua coreografia, vir aqui dançar, se divertir. Os campeonatos têm um pezinho um pouquinho maior, né? Os campeonatos, ele pesa os fortes. Os campeonatos, não, eu falo que quem participa de campeonatos já é uma estrela. Uhum. Todo mundo é uma estrela. But vai ter algumas estrelinhas que vão brilhar um pouquinho mais por uma questão de tabela de pontuação. Mas o fato de vir para o campeonato, a pessoa já tá brilhando. Uhum, claro. Já tá brilhando completamente. Eu comparo, por exemplo, hoje existe toda uma cultura da corrida de rua, né? Tem. E as pessoas vão para participar da corrida e, bom, para quem não conhece as corridas de rua, todo mundo sai com uma medalha. Sim, de participação, todo mundo. Existe lá a tropa de elite, né, que a gente fala, que é as pessoas que estão treinando para ganhar as primeiras colocações, os primeiros e terceiros. Mas assim, aquilo lá, e aí é um projeto pessoal de cada um. Mas assim, o mais importante, assim, aquela massa participando, cuidando da saúde e sendo premiado lá no final, por isso. Então eu acho que o esporte, ele é sobre isso, entendeu? Todos os meus campeonatos, todo mundo ganha medalha. Isso, ganha medalha e se dê sua medalha, né? Porque assim, você trabalhou para estar ali, para fazer aquela apresentação, aquela performance, e se compare com o que você era antes. Entendeu? Exatamente. Então, faça a competência com você mesmo. Isso é muito legal. Não, exato. Não é você competir com o outro. É você colocar uma meta pra você e você se determinar e se comprometer com a sua meta. Então, é mais sobre você com você. Exato. Independente do resultado. Exato. E todos os meus campeonatos, desde sempre, como eu sempre tive essa mentalidade muito de esportiva e acadêmica, eu sempre tive esse pensamento, não, todo mundo que está participando tem que receber um mérito, né? Tem que receber uma medalha de participação, porque a pessoa se determinou, é tempo de treino, é investimento com figurino, investimento com aula, e tem que comemorar pelo fato de ter se permitido e ter alcançado o seu resultado, que é participar independente do resultado. Exato. Pelo menos assim eu vejo o meu olhar como organizadora de evento. Exato. E quem quer competir em alto nível também. Aí vai se desenvolver pro alto nível. Bri, gratidão, meu amor! Maravilhosa, muito obrigada por ter vindo, por ter se permitido deslocar esse tempo. Meu bem, porque a partir da semana que vem, Briane não existe mais de manhã, que volta após e agora é só em fevereiro. Olha lá, viu, gente? É sobre isso. É sobre isso. Alguém quer mandar algum beijo? Alguém quer mandar alguma pergunta? Que a gente já tá finalizando aqui a nossa live. Nossa, demora, né? Hã? Quanto tempo? 1 hora já foi, minha filha. 1 hora lá, ó. Tem 1 minuto pra finalizar. Faça assim, ó. Faça assim, que é uma correria. Que a gente fala pra caramba também, né? Eu principalmente, gente.
Às vezes eu falo assim, para, Graziele, é o convidado que tem que falar. É. Eu começo, é tanta história, bem, e é tanta coisa pra gente contar, pra gente conversar e pra gente compartilhar com vocês, que é sobre isso, gente. Esse é o podcast Vida de Polidência. Muito obrigado por todos que participaram. Gratidão, gratidão, gratidão a todos que entraram na live. A live fica gravada aqui no Instagram do Grazi Brugner, tá no Instagram também do Policast. Pra quem não segue o Instagram do Policast, segue lá. Pra quem não segue a Bri, segue a Briane. É muito fácil o Instagram dela. Vila do Poli. Isso. Muito fácil, gente. Briana Sommer, Vila do Poli. Gratidão, meu amor, mais uma vez. Muito obrigada. E ó, você só tá no começo, né? Pessoa 51 anos, só tá no começo da segunda faculdade dela, fisioterapia, agora pós-graduando. E ainda vai se especializar em uma parte que eu acho que é super mega importante, que é a saúde, a qualidade da saúde das pessoas com maior idade. E tem várias 60 mais detonando no Polidense, gente. Coloca lá de olho. Hashtag Polidense mais 60 pra vocês verem o que vocês vão encontrar. Maravilhosas, lindas e maravilhosas. Gratidão, meus amores. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu. Um beijo grande no coração de vocês. Mua! Ai, que delícia! Foi. Foi, guria. Pera, gente.